Canal Pretos FC no YouTube, quero falar sobre Daniel Alves no São Paulo. Mas antes, peço que todos vocês se inscrevam no canal Pretos FC. Sempre com entrevistas, conteúdos exclusivos, debates, interatividade, atendendo a todo mundo que participa na medida do possível, porque esse é o objetivo do canal, é interagir com o público que está sempre nos consumindo. Essa que é a realidade, essa que é a atividade do canal. Esse que é o propósito do canal. Então eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal Pretos FC. Vamos a 100 mil, né? Para ganhar aquela placa do YouTube que eu vou dividir daí com todo mundo que está sempre por aqui. Ao final do vídeo, se vocês gostarem, deem like, por favor. Daniel Alves no São Paulo. Em algum momento você não contrataria o Daniel Alves por tudo que ele representa e pela bola que ele joga? Eu acho que todo mundo contrataria, né? Em condições normais. O Daniel Alves veio para o São Paulo num projeto de marketing, ou seja, o São Paulo iria trazê-lo junto com patrocinadores para que pudesse custear os ganhos do jogador. Mas o que aconteceu? O São Paulo primeiro trouxe o Daniel Alves para depois buscar os parceiros e aí não conseguiu e agora o custo está ficando bem maior do que o benefício, apesar do benefício ser interessante. O Daniel Alves é um jogador extra-série, é um multicampeão, um jogador consagrado, sim, certo? Um jogador com ideias próprias, um jogador com uma intelectualidade acima da média do seleto grupo de atletas. Então é um cara afirmado, confirmado, que já poderia até ter abandonado o futebol pela questão financeira, já que ele está muito bem resolvido. Mérito total dele desde que ele começou no Bahia. Agora, o Daniel Alves no São Paulo. Quando ele foi contratado, Agora, o Daniel Alves no São Paulo. Quando ele foi contratado, o que a torcida esperava era o quê? Era um cara que fosse protagonista, que fosse o líder de um time que não conseguia vencer e que se tornaria vencedor. É claro que o Daniel Alves até agora só tem 2 campeonatos pelo São Paulo. A metade de um campeonato brasileiro, onde o São Paulo chegou à Libertadores, e o Campeonato Paulista, onde caiu de maneira vexatória para o Mirassol. Será que o Daniel não tem responsabilidade nessa derrota? Eu acho que ele tem. Agora, ele pode dar ainda mais do que ele já deu para o São Paulo? Não tenho dúvida a respeito disso. É sempre bom ouvir o Daniel Alves, que deu uma longa entrevista coletiva para os jornalistas, e a gente traz agora um pequeno trecho. Primeiro, sobre o balanço que ele faz, com 7 meses de bola e quase um ano já presente no São Paulo, depois de ser contratado no ano passado. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar Daniel Alves aqui no canal Pretos FC. Sempre bom ouvi-lo aí. Vamos ouvir. Assim, desde que eu cheguei aqui, está completando um ano, né? Mas assim, de São Paulo mesmo, são praticamente 7 meses, né? Assim, e aqui no Brasil, não só no São Paulo, como no resto do Brasil, se vive de uma maneira muito intensa tudo, né? E muitas vezes isso acaba te conduzindo para um lado, né? Que é o lado do emergencial, é o lado de você tentar fazer as coisas com uma pressa, né? E você acaba mudando a rota realmente que te conduz para você conseguir mudar a história de São Paulo, para você conseguir lograr os teus objetivos. Então, eu costumo ser uma pessoa que eu foco muito no que está no meu alcance para poder tentar chegar no meu objetivo, para tentar criar um ambiente de conscientização de que só existe um caminho para você conseguir chegar ao objetivo, para você conseguir fazer história, para você conseguir mudar toda essa história de sofrimento, digamos, que o clube do tamanho do São Paulo leva uma série de anos passando certas experiências desagradáveis. Então, o que eu tento fazer aqui é sempre criar esse pensamento, essa direção, porque para mim é a única maneira de você conseguir mudar a história do São Paulo, né? A história recente do São Paulo. E você não pode deixar que o imediatismo, a forma como é conduzido certo tipo de coisa, ela comece a afetar aqui dentro, porque no final das contas você
vai ficar igual o carro de bate-bate, bate para lá, bate para cá e não consegue chegar no seu objetivo principal. Então, o meu objetivo quando decidi vir ao São Paulo foi sabendo todos os prós e todos os grandes contras que existe, né, no São Paulo e no São Paulo mais especificamente, porque é disso que a gente está falando e é nisso que a gente vai centrar. Sabia todos os problemas que existem no clube, sabia todas as dificuldades que existem dentro do clube, mas mesmo assim eu tomei a decisão de vir para cá porque eu acredito muito que o vivido durante toda a minha trajetória ela pode me conduzir a tentar mudar isso, né? A tentar melhorar essa história. Né? Porque, tipo, se o que a gente conseguir aqui no São Paulo, a gente não vai estar fazendo nada novo, né? O nosso treinador, ele exemplifica muito isso, porque tudo que a gente luta, o São Paulo já fez, a gente só pretende ou está tentando repetir isso, exceto a Copa do Brasil, então esse é o nosso objetivo aqui no São Paulo, sabendo de todas as dificuldades que existe, mas decidimos viver isso, decidimos apostar por esse desafio e vamos tentar criar uma estabilidade, sobretudo aqui dentro, né, no que a gente controla, para a gente poder seguir. É evidente que os resultados, não de agora, mas os resultados de tantos anos, ele não é o favorável, não é o melhor, mas eu costumo dizer que quando eu aposto pelo certo, eu vou defender ele até o último momento. E o que a gente está fazendo aqui é muito correto, apesar de que o resultado não tenha sido satisfatório, já falando pontualmente da última eliminação, mas o nosso caminho de ideia, de direcionamento, ele vai nos aproximar muito aos objetivos, mas é evidente que você tem que pagar o preço, você tem que sofrer em várias fases, você vai ter que passar por isso, vai ter que superar, isso está no nosso alcance, ninguém mais pode fazer isso além de nós, então é o que a gente tem que centrar e a temporada ela só acaba, como a gente está até comentando aqui antes, a temporada ela só acaba no mês de fevereiro, então o resto é só o processo. Você acabou de dizer que veio para o São Paulo sabendo de todos os problemas, né, de tudo que você iria enfrentar. Mas passado um ano de clube, eu queria que você fizesse um balanço e dissesse se o São Paulo cumpre suas expectativas até agora. Isso dentro de campo, na estrutura, no pessoal que trabalha com vocês, no pagamento de salários, enfim, e que também dissesse se você acha que depois de um ano você também cumpre as expectativas do São Paulo até o momento. É isso, eu acho que essa é uma pergunta de dupla mão, né? Se eu cumpro as expectativas do São Paulo, é, o São Paulo cumpre as minhas expectativas porque eu baixei muito ela, entendeu? Eu baixei muito as minhas expectativas. Mas o São Paulo hoje tem umas instalações que poucos clubes no Brasil e fora do Brasil têm essas instalações. Tem uma ideia de trabalho que tipo, me atende nos meus conceitos de futebol, nas minhas vivências no futebol, né? Mas eu não posso vir de fora, passando nos grandes lugares que eu passei, achando que o São Paulo vai ser isso. É óbvio, eu estaria sendo estúpido se eu fizesse isso. Eu sei que o São Paulo não é isso. Eu sei que o São Paulo não está atravessando o seu melhor momento a nível de resultado, a nível de financeiro, como os outros muitos clubes estão passando aqui no Brasil. Eu sei disso. Mas certo tipo de coisa, elas são internas, né? Como problema de financeiro, porque eu acredito que o Brasil atravessa por um momento muito dificultoso, né, financeiramente. Então, tipo assim, eu acredito que esse é um argumento que as pessoas estão massificando para comigo que, assim, para mim me parece uma falta de respeito com a sociedade, mais além do que comigo, porque eu acredito que eu valho o que eu trabalhei para conseguir, para conquistar. Se isso gera inveja em pessoas, ou se gera desconforto nela, eu sinto muito por elas, mas é a realidade da situação, né? Mas eu não bato nisso aí porque, por exemplo, jornalistas devem falar de futebol, devem falar de resultados e, e eu vejo que cada vez mais se fala menos disso, né? Cada vez mais se fala de resultado, ou cada vez mais
o tentar de gerar caos dentro do futebol, dentro de um clube ou com jogadores, isso afeta o futebol, afeta o trabalho. Parece que a gente pratica um esporte que não tem profissionalismo, nem uma parte nem de outra, porque assim, certo tipo de coisa elas não têm sentido. Faz uma semana eu era um destaque, o São Paulo era uma das grandes referências do futebol e um resultado, ele mudou tudo isso, mas ele mudou isso tudo para fora, porque se você começar a ir no ímpeto, na emoção de você não ter conseguido o resultado, que você trabalha todos os dias, que você se dedica todos os dias para conseguir, mas infelizmente a vida é essa, você tem que sofrer certo tipo de situações que o São Paulo está sofrendo já há muito tempo. Isso não é responsabilidade nossa, a responsabilidade nossa é agora, no momento atual, que a gente veio para cá para tentar mudar isso no São Paulo. É dificultoso, mas eu não vou contar para trás porque eu não estava para trás, eu conto a partir do momento que eu chego aqui no São Paulo e que os objetivos que a gente vai lograr, né? Logramos o objetivo da Libertadores, logramos na primeira fase do campeonato ser um clube com argumentos, né, esportivos, né, de que poderia competir contra qualquer um, que tinha essência naquilo que estava se fazendo, e uma parada de longo tempo, a gente não soube voltar no mesmo segmento que a gente estava. E isso gerou o mau resultado que a gente teve. Mas é aquilo, é você... Não posso me adentrar nesse acidente, né? Eu tô falando do meu, não do que ficou para trás, sigo insistindo, porque senão eu não consigo olhar para frente, eu não consigo acreditar que o que a gente estava fazendo é o adequado para a gente aspirar a coisas, né? Então, tipo assim, são situações que é evidente que no futebol, quanto mais pandemônio, mais se debate, mais se gera notícia e mais as pessoas vão gerando fakes informações, né? Mas assim, forma parte do show, né? Então, se forma parte do show, a gente, quando está em evidência, a gente tem que estar preparado para o show. E o show, ele tem as coisas, só que você tem que acreditar qual é o seu show, qual é a sua fortaleza e qual é o que você vai oferecer, o que você pretende oferecer, né? Porque o resultado deles vem a partir daí, a partir do momento que você é equilibrado, que você acredita naquilo que você está fazendo, você começa a alcançar. Se você vai com a maré agora está boa, a maré está ruim, você vai gerar uma inestabilidade que eu acredito que é o que existe dentro do clube, né? Não existe durante esse tempo todo de anos sem lograr algo importante, é porque o clube não é um clube estável. Se o clube fosse estável, não estaria nessa situação. Então, tipo assim, por quê? Vai muito em função do que dizem, do que contam, do que não sei o quê. Não centra realmente no que é importante, né? É importante o trabalho que a gente está fazendo, que eu acredito muito nisso. E eu acredito que é a única chance, a única oportunidade que tende a acercar a gente ao objetivo de mudar a história do São Paulo é você acreditar no que você faz. Se você não acreditar no que você faz, dificilmente você vai conseguir lograr esses objetivos e mudar essa história, né? Eu fiz até um post recentemente que eu falei, existem dois caminhos. Tem o caminho da verdade e o caminho da mentira. Então, cada um que compra o que quiser e vamos ver quem dura mais, entendeu? Porque eu não posso ir a falar mal de mim, eu vou chorar, a falar bem de mim, eu vou sorrir. Não. Minha vida é sempre sorrir, porque eu acredito muito no que eu faço, eu me dedico muito porque eu faço. Então, é com isso que eu conquistei toda a minha vida, não vai mudar agora. Chame-se São Paulo, chame-se Juazeiro, chame-se Salitre. É assim que eu sou. E essa pergunta deveria passar para o São Paulo, de que se está contente com a minha aportação no São Paulo. Este é o Daniel Alves, que é sempre bom ouvi-lo, né? Até com algumas ideias filosóficas interessantes. Agora, ele não pode, por exemplo, extrair a participação dele do vexame contra o Mirassol. O São Paulo tinha como meta ganhar o Campeonato Paulista e até a retomada do futebol era considerado favorito, inclusive por mim. Então a derrota para o Mirassol deixou realmente marcas muito duras num time que é perdedor, num clube que é perdedor há 8 anos. E isso, evidentemente, precisa ser retomado, precisa haver uma reação rápida e imediata. Isso passa, é claro, pelo início do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Goiás,
e a partir daí também na busca pelo título da Copa do Brasil, que o São Paulo nunca venceu. Dá para ganhar a Copa do Brasil? Dá. Dá para ganhar a Libertadores? Difícil. Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? Muito difícil. 3 competições que o Daniel Alves pode ser protagonista, pelo menos do time, tentando fazer campanhas bem melhores. Agora, dizer que está no São Paulo por amor, 1,5 milhão por mês, não é amor, Daniel, é profissionalismo. Algo que você conquistou com muito mérito e com muito talento e com muita competência. Então esse discurso, eu acho que ele é apenas um discurso filosófico, né? Não tem nenhum sentido prático nessas palavras. Uma outra questão que ele falou, interessante, é que no Brasil ele só joga no São Paulo, descartando qualquer possibilidade de ir para o Flamengo e também de encerrar a carreira no Bahia. Então, o Daniel Alves provavelmente encerra a carreira mesmo no tricolor paulista. E quem sabe até o fim do seu contrato, quem sabe conquistando um título, algo que o São Paulo não ganha desde 2012 e que tem se tornado realmente um time facilmente batido, principalmente nos grandes confrontos contra os clubes, os times maiores do futebol sul-americano. Vamos ver, sempre bom ouvir Daniel Alves. Valeu a pena contratá-lo? Até o momento, mais custo do que benefício. Aqui, ó, mais custo do que benefício. Mas ele tem condição de superar benefício com custo, mais benefício do que custo? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Agora, os colegas precisam ajudar, os companheiros também, a diretoria também. Daniel deu uma alfinetada no marketing, deu uma alfinetada também em algumas questões internas. O que é isso? É a preparação para a eleição à presidência. A gestão do Leco já acabou. E aí os grupos políticos ficam nos bastidores agindo, trabalhando. E querendo ou não, isso chega no ouvido dos atletas, chega no vestiário, algo que tem sido recorrente no São Paulo. Mas é bom ter Daniel Alves no time, no elenco? É ótimo. E espero que ele consiga levar o São Paulo a uma grande conquista. Mais prática, mais futebol, menos discurso, menos palavras. Canal Pretzel FC no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê like e não se esqueçam, venham conosco se inscrevendo no canal. Saúde sempre, um grande abraço, até a próxima.